Oi, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, trabalho com biomagnetismo médico, tenho formação de outras coisas, mas atualmente eu estou trabalhando com a bio e está sendo muito bom. Sou taróloga, oraculista, trabalho também com baralho cigano, tenho formação de reiki, sou mestre reikiana, psicanálise e gosto muito de trabalhar também com a mesa radiônica de Miguel Arcanjo e Micael Sul, né? Trabalham juntos numa mesa. Miguel cortando todas essas energias densas e Micael Sul restaurando, né? Através do reiki. Muito interessante. A junção. Bom, nós vamos começar o vídeo hoje falando de uma coisa que todos nós temos e às vezes é difícil sair dessa situação, que é o medo. Por que o medo toma conta muitas vezes das nossas decisões, né? Das nossas ações? O medo do novo, o medo de largar o velho. Porque se você quer ou precisa do novo na sua vida, é porque algo não está correspondendo, né? Mas o quanto aquilo ali nos dá medo, né? De nos mover, de sair ali daquele espaçozinho que diz que é confortável, né? Confortável não tem nada, porque se você está querendo mudar é porque algo não está bom. Pode ser que não esteja tão ruim, mas não está bom. E o medo paralisa a gente, né? O medo de não saber para onde eu vou. E geralmente quando a gente tem uma decisão de sair de algum lugar ou de trocar as coisas, né? Eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de grupo, esse grupo já não está correspondendo, né, à minha expectativa, ou eu não estou correspondendo à expectativa do grupo. A gente fica com medo. Se eu for para algum lugar, né, e não me der bem, se eu sair dessa empresa aqui, eu vou para outra empresa e quem vai estar lá? Quem vai me receber? Como é que eu vou começar? Começar num grupo, começar numa empresa, começar um novo relacionamento. Aí não vou sair desse relacionamento não, porque eu já conheço tanto. Conheço fulana ou fulano, meu parceiro, minha parceira, ou meu namorado, minha namorada. Tanto tempo que a gente está junto, né? Já sei as qualidades, já sei os defeitos. Aí acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E aí o que acontece? Nos paralisa em ter algo a mais na nossa vida, né? Novas experiências, novas pessoas, novos encontros, novos trabalhos, novas realizações. E por que esse medo? É o medo desconhecido, né? Mas se você não for, se não tomar a iniciativa de ir, vai continuar sendo desconhecido, né? E aí, acho que o pior disso tudo é lá no futuro você, poxa, perdi aquela oportunidade. Por que eu não fui? Por que eu não venci o meu medo?
Porque é difícil vencer o medo. Porque ele nos tira o chão. O chão que a gente já conhece, né? O caminho que a gente já conhece, a situação que a gente já conhece. Mas a situação que você conhece hoje, que eu conheço hoje, algum tempo atrás eu não conhecia. Então, o que podemos fazer? É analisar o porquê desse medo. Esse medo é um medo real? Eu sei que se eu for ali, vai acontecer algo negativo? Que tem medos reais, né? Mas se eu subir em determinado lugar sem uma segurança, né? Provavelmente eu posso cair, eu posso me machucar, né? As pessoas que gostam muito de correr, né? Pode de carro, de moto ou a pé. Pode acontecer alguma coisa, mas você sabe os riscos, né? Aí eu vou para uma maratona, pode ser que eu correndo aconteça alguma coisa, tenha uma lesão, eu me canse, né? Eu não consiga chegar naquele objetivo, ultrapassar aquele número de pessoas. São medos que a gente sabe, vamos dizer assim, entender, né? Porque você sabe lá o que pode já vir a acontecer, mesmo que não aconteça, né? Você fica com aquele receio, mas você acaba indo, porque você sabe os riscos que você está correndo. Mas quando você decide, vou sair dessa cidade, vou sair desse bairro, né? Eu quero um lugar novo, pessoas novas, relação nova, vida nova, trabalho novo, estudo novo, tudo é diferente e você não sabe o que vai acontecer. Eu vou fazer uma faculdade e tal. Aí você vai para a faculdade, no início você fica com medo, né? Você não conhece o grupo, não conhece o professor, os professores, a logística do lugar, né? E aí você fica um pouco com medo, com receio, né? Como vai ser? Mas você acaba indo porque você sabe que aquele conhecimento ali, ele vai agregar na sua vida de alguma forma. E assim é para tudo, né? Só que o medo às vezes não deixa a gente raciocinar positivamente, né? Aí a gente vai falar um pouquinho do ego, que aí o ego vem e fala, olha, cuidado com essas suas escolhas. Mas temos que escolher sempre. E sair do medo não é fácil, mas é uma coisa que a gente não tem como fugir, né? Para a gente realizar, a gente precisa colocar o primeiro pé na estrada, o primeiro degrau, né? Como diz, sair da zona de conforto, né? Eu não gosto muito dessa frase não, porque você quer sair e você não está em situação confortável, alguma coisa está te afligindo. E qual seria o primeiro passo de a gente tirar esse medo? É saber o quanto nós somos capazes, né? Aí eu vou e com certeza eu vou conseguir sair desses pensamentos, né? Dessa sensação que não vai dar certo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. São coisas normais, mas não devemos deixar o medo nos paralisar, porque se a gente teve o primeiro pensamento, algum objetivo pode ter. Mas por que eu quero sair desse trabalho? Né? Por que eu quero sair dessa relação, seja de amizade, seja amorosa? E por que eu tenho esse medo? É porque eu vou começar tudo de novo. Vou começar tudo de novo não, você vai começar um novo do zero. Não vai começar tudo de novo. Cada história é uma história diferente, né? Muitas vezes você sai de um grupo e anos depois você encontra
aquelas pessoas e é outra coisa, são outras pessoas, são outras energias, né? As pessoas mudam o tempo todo, né? A gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, a gente vai se realizando em algumas coisas, vai sendo frustrações em outras, algumas a gente consegue, né, concluir, outras ficam no meio do caminho, e é assim a vida, né? O medo faz parte, a gente só não pode deixar ele tomar conta da nossa situação. Então, primeiro planejar, né? Sair do medo é planejar o que é bom, o que não é bom, o que é positivo, o que não é positivo, o que vale, o que não vale. Ah, eu tô com medo de ir para um outro estado. Eu gosto sempre de contar umas histórias que acontecem comigo, ou que já aconteceu, ou que estão acontecendo. Eu sou carioca, mas eu passei um tempo fora, né? Já tem uns anos aí atrás. E eu morava em outro estado. Eu tinha um relacionamento e morava em outro estado. E as coisas não iam bem, e aí começou a minha vontade de voltar pro meu ninho, né? E aí eu comecei a pensar como eu iria fazer. É lógico que pintou um medo, né? Como eu vou sair de um estado e vou atravessar para chegar onde é a minha origem. Eu estava no Rio Grande do Norte, Natal, e eu estava no interior. E aí eu queria voltar para o Rio de Janeiro, para minha família, né? Minha mãe era viva na época ainda, mas também já estava tendo uns problemas com idade. E aí o relacionamento também já não estava já me satisfazendo. Eu não conseguia produzir, não conseguia realizar, né, o que eu vim realizar. Todos nós temos um objetivo na vida. Então começou a pesar muitas coisas acontecendo, começou a pesar muito. Mas a princípio eu fiquei com medo. Falei, nossa, como é que eu vou? Eu vou sair daqui pra lá, e como eu vou? Vou de avião, vou de ônibus, vou de quê? E eu tinha um carro na época. E o meu compadre já tinha vindo pro Rio de carro com a minha comadre e mais a menina que era pequena ainda. E eu falei assim, você vai vender o carro, vai mandar o carro pelo caminhão? Ele falou, não, eu vou dirigindo. Aí eu falei, legal, né? Vai parando com calma. Eu vou parando sem pressa. Aí eu falei, legal. Eu passou um tempo, eu falei, nossa, eu sou meio ousada. Eu sou ousada mesmo. Quando eu quero uma coisa, eu quero. E eu vou correr atrás de botar isso, sair da mente e colocar na minha realidade. Às vezes eu faço, quando consigo, às vezes não, porque faz parte do nosso aprendizado. E ele veio tudo e eu comecei a pensar, nossa, se ele foi, por que eu não posso ir? Qual a diferença? A diferença já é que você é mulher, que você numa estrada, sozinha, abandonada, e aí começa aquele pensamento, né, já querendo te bloquear para que você não faça. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu sempre tive muita fé desde criança. Eu sempre conversei muito com Deus. E nem sabia que eu estava falando com Ele. Depois que eu fui crescendo, né, e fui frequentar a igreja e tudo, que eu entendi com quem eu conversava e me sentia tão bem. Esse aí é outro assunto, outro vídeo. E aí eu me peguei a Ele, fiz muitas orações, né, me conectei com a espiritualidade, que pelo menos que me dá o amparo para eu realizar minhas coisas, é o espiritual que eu acredito, o Criador principalmente, que é Ele que rege tudo, né? Eu sempre falo as minhas frases que Ele constrói e destrói.
né? Quantas vezes for necessário para um bem maior. Então, se era um bem maior na minha vida, eu vim, né, para o Rio, que ele me desse as condições. Mas que não, eu estava na igreja, no outro vídeo eu também comentei isso. Eu estava na igreja, fui orar, e eu estava ajoelhada, né, na época, estava vivendo um episódio muito difícil na minha vida. Era uma escolha que eu não tinha muita escolha, era de eu pegar e sair de tudo que eu estava vivendo. Porque tem hora que eu, né, não tenho o que fazer. E aí eu orei e conversei com ele, falei, Senhor, se eu estou certa, se eu estou no caminho certo, Senhor, me auxilia, por favor. Me ampara nessa minha decisão. E se não for, que o Senhor quebre meu carro agora na porta dessa igreja para que eu não tenha nenhuma iniciativa. Né? Porque eu só não quero ficar na estrada. Você sabe meu desejo de ir de carro. E assim eu terminei minha oração, né? Chorei muito, estava naquela fase de chorar muito, de desabafar com quem poderia resolver a minha questão, que era ele. Não era vizinho, não era família, não era ninguém. Eu podia até me amparar psicologicamente, né? Uma palavra de apoio, as orações, né? Eu sei que tem pessoas que oraram por mim. E pelo contrário, as coisas foram acontecendo assim numa dinâmica e eu realizei, né? Fui fazer a revisão do carro, aquela coisa toda. E conversei com quem eu tinha que conversar. Com a minha mãe na época, né, que estava viva, eu expliquei a situação, ela veio embora. Veio embora, no lugar para dormir, comida, você com certeza sempre vai ter. Aí você vai ajeitando com calma. Eu falei, bom, era a resposta que eu estava aguardando, né? E para que me desse mais força ainda. Então, às vezes a gente precisa buscar força, né? Ser dentro do espiritual, né? Quem acredita nas orações, ou não para do familiar, de um amigo, ou da sua mãe, do seu pai, seja quem está mais ligado a você naquele momento. E aí assim eu fiz. Organizei toda a minha vida, conversei com quem eu tinha que conversar, eu vivi numa área militar, chamei o responsável, contei o que estava acontecendo e qual era o motivo de eu estar indo embora. E pelo contrário, o superior me deu muita força, as pessoas que estavam lá, que gostavam muito de mim, me auxiliaram, me ajudaram na bagagem, a organizar as coisas no carro, né? E na época o celular estava começando, não tinha esse monte de aplicativo, não tinha aplicativo de direcionamento, né? Eu vou daqui para lá, são quantos quilômetros? Não tinha nada disso, estava começando. O celular era bem primário. E eu tinha acabado de comprar um celular e vinha usando ele na época até pela estrada para me comunicar, né? E eu peguei a estrada. Eu comprei um guia Rex. Muita gente, os novos não vão saber o que é, mas é um livro onde tem mapeamento e você compra um guia Rex para onde você está querendo ir. E ele vai mostrar as estradas no mapa, né, como os navegantes antigamente usavam. Só que é um mapa de estrada. E eu conversei com a filha de uma amiga minha, que é capricorniana igual a mim, e ela estava acostumada a vir para o Rio com o pai. Eu falei, qual é a melhor estrada? A melhor estrada para eu vir? É uma estrada mais segura, que tenha mais condição, tem mais posto, tem pousada, tem estrutura. Eu falei, essa aqui. Essa aqui é a melhor, porque essa outra aqui geralmente chove muito e ela é muito esburacada. Essa até tem algumas coisas que você tem que, assim, prestar atenção, né? Mas ela é mais segura. Eu falei, tá bom. Ela até brincou comigo, você vai nada.
já que vai nada, essa história, eu falei, tá bom, você é capricorniano igual a mim e tá dizendo que eu não vou? Você não acredita em quem você é, né? E ela é igualzinha, gente, nós somos muito parecidas. Ela também, quando ela determina, ela vai lá e faz. E aí eu vim, saí do Rio Grande do Norte pro Rio de Janeiro, 3 dias e meio. No primeiro dia eu tive muita dormência nas pernas, que eu não estava acostumada a dirigir tanto tempo. Veio eu e Deus, não coloquei nada no banco da frente, ao meu lado, do carona, e conversei, e falei, Senhor, o Senhor vai comigo aqui sentado, e me protegendo essa minha caminhada, essa nova caminhada. Eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E já deu tudo certo e vim embora. Agora aconteceram algumas coisas no meio do caminho. Eu não vou estender aqui a minha história não, é só para entender o seguinte, que eu tive medo, eu tive receio, eu tive as preocupações. Na época, era a época que os sem terra estavam invadindo a federal, né, os estados federais, que era o que eu tinha que passar. E eu tive que fazer várias aventuras, passar por situações, por lugares, mas a minha fé era muito grande. Então eu encontrei pessoas maravilhosas no meio da estrada, fiquei em lugares seguros, né? Tive todo um suporte, né? Quando você tem fé, quando você acredita, as coisas vão acontecendo, não é mágica. É o que você está emanando, você é uma frequência, nós somos ímãs, todos nós somos ímãs ambulantes. Então, um dia que você sai muito bem de casa, você só vai encontrar gente na mesma frequência, gente boa, te dando bom dia. O dia que você sai meio preocupado, conturbado ou irritado, você vai encontrar pessoas do mesmo jeito. E como eu estava nessa frequência de caminhada, de novidade, eu queria um novo, eu queria uma nova proposta para a minha vida, eu fui encontrando pessoas que também estavam nessa frequência, né? E aí fui amparada por muita gente. Isso foi maravilhoso, gente. Essa minha aventura foi assim, uma conquista, né? Eu acho que o medo, ele faz o papel dele. E em seguida, como você toma aquela coragem, vou fazer, eu vou me organizar. Tem que se organizar, gente. Para você ter um passo, primeiro você tem que se organizar. E foi isso que eu fiz. Dei uma repaginada na estrutura do carro, né? Comprei pneu e tudo que a gente precisa para um carro estar seguro na estrada. E eu não almoçava, eu só fazia um lanche, porque eu sabia que o almoço, né? A gente tem aquele repouso, aquela caída de energia depois do tipo de alimentos, né? E eu falei assim, não vou almoçar, eu vou só ficar aqui na fruta, e muita fruta, muita água. E assim que eu fiz. Então eu tomava um bom café de manhã e só ia fazer uma ceia à noite. Isso ia me sustentar durante o dia. Assim eu vim, sabe? E não tive medo de não conseguir. Eu tive medo quando no dia que eu acordei para fazer a viagem, eu levantei muito cedo e eu fiquei olhando assim onde eu estava, na casa de uma amiga minha que até faleceu, que Deus a tenha. Eu estava olhando assim para onde a casa dela é no alto, assim eu fiquei olhando para o horizonte. E eu falei, Senhor, me dê força, me dê sabedoria. Porque se eu não for hoje, eu não vou mais. Já estava tudo pronto, o carro estava pronto, estava tudo pronto, eu já estava pronta, já tinha me arrumado. E aí eu senti aquela força, aquela voz dizendo, vai que eu tô contigo. E eu acreditei e vim embora. E determinadas situações que eu passo, né, não tem nada, mato para um lado, mato do outro, é tipo um deserto de um lado, um do outro, e é só estrada. E nessa hora o medo começou a querer chegar, eu falei, não, você não vai me dominar, eu tô segura do que eu quero e eu sei onde eu vou chegar. E aí não deixei ele se instalar em mim, né, porque a gente tem isso também, a gente tem que trabalhar com a nossa mente. Não, eu tô bem, tô segura, tô dentro do meu carro tá bem, eu tô bem e vamos embora, né? E eu vim embora
assim, muito tranquilamente. Só esse período que me deu um pouco, o medo queria chegar, porque não tinha nada. Os carros todos passando e não tem nada. Você vai de um lado do outro, não tem nada. Não tem posto, não tem casa, não tem nada. E o medo começou a dizer, olha, não sei o quê. Eu falei, não, olha nada. Eu vou olhar aqui para a estrada e vou seguir o meu caminho. E ter essa perseverança, né? Eu vou conseguir. E não deixar o medo fincar a bandeira dentro da gente, né? Assim, então eu tenho medo, mas assim, então eu vou me planejar para que eu me sinta segura naquilo que eu quero realizar e vou começar a fazer, entende? E assim, sem olhar para trás. Porque se você começa a olhar para trás, aí você começa a achar que perdeu, que poderia ser assim, ser assado. Então não, eu olho para frente. Eu tenho, não sei se é defeito, se é qualidade, mas quando eu tomo uma decisão, eu quero olhar para frente. O que passou, passou e tá tudo certo. Eu vivi o que eu tinha que viver, eu falei com quem tinha que falar, eu tive relacionamento com quem eu tinha que ter. Tá tudo bem, sabe? Eu entendi que a vida ela é um programa. A gente passa por ali porque a gente tinha que viver, a gente tinha que ter aquela experiência. Nós tínhamos que ter aquela vivência, a gente tinha que ter aquela perca, a gente tinha que ter aquele ganho, a gente tinha que ter conquistado, né? E a gente teve aquela vitória, e a gente teve aquela derrota, entende? Faz parte, a gente vive no mundo dual, né? Então a gente não pode deixar o medo, né? Muitas vezes a ansiedade e ficar nos dominando, né? Nos trancando. Ai, não, vou ficar aqui sentadinha, não vou nem me mexer, porque não, né? Não, nem vou dar o primeiro passo que eu sei que, né? Como você já começa a dizer que acha que vai acontecer aquilo, vai acontecer. Então, qual o início? Pelo menos é o que eu faço. Eu, quando eu sinto medo, né? Eu tenho que ficar um tempo comigo mesma. Eu dou aquela pausa e eu começo a trabalhar aquilo dentro de mim. E aí eu começo a botar no papel o que eu quero fazer. Ou se eu não escrevo, eu começo a fazer uma lista dentro da minha mente. Para eu conseguir, você tem que fazer isso, 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 isso. E é o quanto a gente quer, né? Às vezes até um livro mesmo, eu comprei um livro há muito tempo atrás. Estava aqui, do nada, essa semana eu peguei, de ontem eu peguei o livro e falei, vou ler esse livro. E sentei e comecei a ler, sentei aqui, comecei a ler. Passei da metade do livro, aí fui dormir, no outro dia eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Quando chegou, eu falei, não, peraí, eu vou sentar, vou terminar esse livro. O livro que estava tanto tempo parado aqui, e de um dia para o outro, né? De uma tarde para uma outra manhã, eu terminei o livro. Ele não é grande, ele deve ter acho que 200, 300 páginas, acho, nem sei quantas. Mas não são 4 dedos de espessura do livro. Mas estava lá guardado. E eu falei, não, agora eu vou ler esse livro. Porque eu estou preparada para ler esse livro. Comprei ele por algum objetivo e ele ficou lá. E olha, agora eu estou pronta para ler. Então assim, eu não tenho certeza que tudo na minha vida é quando eu estou pronta. Né? Eu já tinha pensado muitas vezes, mas não botei em prática. Eu falei, eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair desse casamento, eu preciso sair dessa cidade, eu preciso sair dessa comunidade, eu preciso sair desse grupo, eu preciso sair desse trabalho, né? Eu preciso sair desses relacionamentos tóxicos. O relacionamento tóxico, eles nos põem medo, né? Põe medo muitas vezes da nossa ação, né? A toxicidade, ela nos limita e nos causa muitas coisas que a gente nem percebe. Às vezes você está tão dentro do meio vamos dizer assim, do caldeirão, né? Ele está no meio daquilo tudo ali, um monte de gente tóxica em volta e cada um fala uma coisa, e as coisas vão acontecendo, vão minando a sua energia, a sua força, sua mente, sua vontade, suas conquistas, vão puxando, vão tirando, né? Vai tirando. E chega uma hora que você fala, não, peraí, stop.
chega de minar minha energia e tirar minha força. Tá na hora de eu, né? Você vê assim, o super-herói, agora não que a gente não tem mais super-herói, né? Mas na minha época de criança a gente tinha os super-heróis. Que muitas vezes a gente queria ser, né? Queria ser o Batman, queria ser o Robin, queria ser a Mulher Maravilha, queria ser isso e aquilo, né? Começaram a botar super-herói também, o sagrado feminino, né? Era só o sagrado masculino que a gente via muito. E depois começaram a trazer o sagrado feminino. Então a gente começava a se identificar. Nossa, eu quero ser igual a ela, assim, eu quero conquistar o mundo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E ali também a gente começa a aprender que a gente não precisa ter medo o tempo todo, né? O medo faz parte, mas ele não precisa fazer moradia. E aí eu consegui sair desse relacionamento, dessa vida, dessa inércia que eu tava. E foi a melhor coisa. Eu sempre agradeço a Deus, eu falo assim, obrigada por aquela experiência, foi incrível, assim, foi uma coisa assim maravilhosa na minha vida. Eu me renovei, me descobri como mulher, né? Eu tinha 37 anos na época, eu já tenho um pouco mais disso, mas eu tinha 37 anos, eu estava sendo a flor, assim, estava brotando, né? Diz que o melhor ano é os 40 anos da mulher. E eu, uma vez brincando nessa situação, eu falei, nossa, eu com 40 anos eu quero estar livre, sabe? Eu quero viver tudo que eu quero, tudo que eu tenho para viver como pessoa, como mulher, eu quero estar mais isso, mais aquilo. E eu comecei a idealizar, né? Antes de eu pensar em realmente botar o pé na estrada. E simplesmente isso aconteceu. Eu vivi coisas maravilhosas, eu perdi o medo de muita coisa, deixei o meu medo lá guardadinho para uma outra ocasião e vivi, tomei coragem, me fortifiquei novamente, né, sair daquele meio, porque o medo às vezes é o meio que você vive, né? Muitas vezes as pessoas que estão à sua volta, sejam profissionais, sejam parentes, sejam familiares, sejam colegas, eles têm algum receio, algum medo, eles colocam aquilo ali, né? Coloca na criança, né? O tal lá do bicho papão, do homem do saco e não sei o que, né? E olha o escuro, olha a barata, olha isso, olha aquilo. Começa a botar um monte de medo, né? Na criança. E eu acho interessante que falar, coloca medo, não abre o portão que o homem do saco tá aí, eu escutei muito isso quando eu era criança. E aí no Natal você quer ir para um lugar que tem o Papai Noel com um saco enorme, segurando nas costas, né? Geralmente eu colocava um homem velho, barbudo, vai te pegar, vai isso, vai aquilo. E chega no Natal, as pessoas querem que as crianças vão falar com o homem com um saco enorme, de barba, velho. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai me botar no saco, vai me levar, né? A gente tinha muito medo porque botavam muito medo na gente quando era criança. Ainda bem que ele está acabando esse negócio e eu espero que acabe mesmo. Quando alguém vem botar medo em criança perto de mim, fala, não, faz isso não, gente. Coloca medo não, senta e conversa, ainda mais crianças de hoje que são crianças, né, super inteligentes, eles estão nascendo com raciocínio muito superior à nossa época, né, as pessoas que têm a minha idade, e mais na minha idade. A criança sabe tudo, só falta sair da barriga da mãe já conversando, né? Então, assim, vamos explicar. Eu trato as crianças como mini adultos dentro do possível, né? Falam um linguajar que elas entendam. Você não pode isso porque vai acontecer isso. É simples, é só mostrar. Se você subir, você vai cair. Se você botar a mão ali na tomada, você vai tomar um choque. Você pode ser que você viva ou não. E mostrar a realidade para que ela também tenha as escolhas, né? As crianças são muito inteligentes, são tudo, já chegam com a tecnologia toda formatizada dentro delas, eles pegam um celular e brincam, dão um banho na gente. Então o medo não é bom, gente. Ele é necessário, mas a partir do momento que ele não te bloqueie, não deixe você estático, não deixe você inércia, não deixe você, não permita que você dê o seu passo, que você construa, que você seja uma pessoa renovada, uma pessoa, sabe, que você quer ser. Tô cansada de ser assim, eu tô assim porque todo mundo disse que era pra ser, eu não quero mais.
entendeu? Eu não quero, eu quero viver minha vida, eu quero ser eu. E aí a gente se rebela num bom sentido, aí vambora. E o que der, deu, né? Se você se planejou, se você se organizou, as coisas que vierem entrando dentro desse processo, é para entrar, é para ter experiência e vai entrar e vai sair. O que é para ficar, vai ficar, o que não é, ele só vai passar. Você vai pegar aquela energia, aquele conhecimento, vai fazer bom uso até das coisas ruins, a gente faz o bom uso, né? Bom, isso me serviu para eu aprender, para eu não fazer. Mas desse jeito eu não lidar mais com essa situação não serve mais para mim, entende? E a gente vai superando. O medo faz parte. Não se culpe quando tiver medo, mas trabalhe esse medo. Por que eu estou com esse medo? Como eu saio dele? Planejamento, se planeje. Limpa a sua mente e vê o de positivo que tem dentro disso aí, né? Que você está querendo tanto, almejando tanto. E siga o seu coração. Às vezes a gente tem que deixar um pouco a razão de lado e seguir um pouco a emoção. E se der certo, ótimo. E se não der certo, a gente começa novamente. E a gente está aqui para isso. Muito obrigada por assistir, obrigada pelo like, essa linda energia de troca que vocês fazem comigo. Gratidão por ver meu vídeo. E meu nome é Jaqueline e tô tirando esses medos, né? Esses bichinhos ocultos que às vezes fica dentro da gente, nos bloqueando, né? Esses fantasmas, né? Que colocam muitas vezes na gente quando a gente é criança. Vamos limpar isso porque a gente está numa nova era. Estamos em 2026, tem muita coisa boa por aí. E se não for nesse ano, você pode abraçar essas energias, porque é atemporal. Mensagem, informação, ela chega quem tem que chegar. Obrigado e até a próxima.